Sequência Sancti Evangelii secundo Mateum. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, dates mihi omnis potestas in cielo et in terra, euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia quecunque mandavi vobis, et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consumatione seculi. Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, propriamente, é a solenidade mais profunda, diria assim, o que dá razão a todas as outras, a Santíssima Trindade. Só que a gente não pode falar muita coisa sobre a Trindade, não. Nós, quando era criança, no catecismo, aprendíamos que há um Deus, um só Deus, que em Deus há três pessoas: Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. São três deuses? Não. Um só Deus em três pessoas. As pessoas são distintas uma da outra, mas a natureza é a mesma. Então, a Trindade é-nos apresentada como uma comunidade ideal, a que a nossa comunidade humana deve tender a este ideal. Essa perfeita consonância que os padres gregos antigos chamavam de pericoreses, quer dizer, entre eles não há nenhuma divergência, ou melhor, entre elas. A gente poderia fazer uma comparação que nenhuma comparação vai resolver, mas uma comparação que tem o seu defeito. Mas para a gente entender, temos aí três homens: o João, o José e o Antônio. Três homens. O João tem a vida dele, é um casado, vamos dizer, um chofer de ônibus. O José trabalha na garagem com ônibus e o Antônio mexe com motor de carro. Então, temos três homens, nomes distintos, funções diferentes, mas tem uma coisa igual: são homens. Então, a gente são três pessoas que têm uma coisa única, que é a natureza humana. Eu falava que era uma comparação que não é perfeita, e não é mesmo, não. Por quê? Esses três homens, apesar de ter a natureza humana, eles são diferentes uns dos outros. Por quê? A única igualdade total que existe entre nós, criaturas humanas, é não sermos iguais uns com os outros. Todos somos diferentes uns dos outros. É a desigualdade que nos faz iguais.
Aí a gente bate no mistério humano. Então, por isso, no mistério divino não é assim. Lá, as três pessoas são plenamente concordes. Atribuímos ao Pai a criação. E como aquele que rege, aquele que governa, o Pai, aquele que criou, porque sendo amor, difusivo de si mesmo, não é egoísta, não é uma pessoa voltada só para si, mas quer fazer outros participantes da sua felicidade. Então, cria por amor. Então, atribuímos ao Pai a criação. Ao Filho, atribuímos a redenção dessa criação. Para isto, ele se encarna, torna um de nós, e é nessa condição que nos repara, que nos adquire aquela inocência perdida e que nos dá essa possibilidade de recuperar esta divinização, diria assim, isto é, participar um dia da vida de Deus. E este então é o que age, o que rege, o que age, e aquele que está sempre presente é o Espírito Santo. Aquele que continua, ou melhor, sempre foi assim, desde o início da criação. Aquele que mantém tudo isto, conserva tudo isto e santifica tudo isto. Claro que isto é apenas maneira de falar. A gente não chega aí e bate no mistério. E para adiante é difícil. Aquilo que nós aprendemos no catecismo não vai muito adiante daquilo, não. Há um só Deus em três pessoas, realmente distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. A gente tenta, porque o mistério não é um bicho de sete cabeças, ou uma coisa que Deus escondeu para Ele e que nós não podemos chegar. Não é bem assim, não. Mistério faz parte do ser de Deus. Faz parte. Agora, nós somos convidados e também até incitados a entender o máximo este mistério de Deus. A gente vai tentando, embora com a consciência de que nunca chegaremos a compreender Deus. Esperamos que depois lá, e aqueles que já nos precederam, estão compreendendo Deus tal como Ele é. Meus irmãos, vocês já perceberam, certamente, que são só nós, os cristãos, que temos a Trindade Santíssima. Na história das religiões, as outras religiões sempre diz um Deus único, um Deus solitário, que está acima de tudo e não se mistura com as suas criaturas. Só que, por exemplo, no hinduísmo, mesmo no budismo, mesmo entre os maometanos, eles começam a criar seres intermediários, começam a criar deuses. Há um só Deus, sim, mas só que eles começam a criar essa necessidade de
intermediários. Então eles começam a criar. Toda religião é assim. Só nós, cristãos, e nem todos os cristãos também têm a fé na Santíssima Trindade, como nós, os católicos. Os católicos é que têm esta fé. Um só Deus em 3 pessoas. Deus é uma comunidade de pessoas que como os gregos diziam, a pericorese, uma espécie de dança, que é perichores, então uma espécie de dança em que em tudo estão consequentes e uma concorda com a outra totalmente. É o mistério da Santíssima Trindade. Entender, meus amigos, acho que vamos esperar, pois que chegarmos lá. Agora, a gente pode dizer, o nosso modo de falar sobre Deus é assim. É Deus Pai, o Criador, Deus Filho, o Redentor, e o Espírito Santo, aquele que santifica. E aí, poderia lembrar a vocês uma espécie de um conto de Leon Tolstói, é uma espécie de piada. Ele diz assim, a respeito da Santíssima Trindade. Ele é cristão, mas ortodoxo. Então ele conta assim, o governo fez uma expedição muito grande para ir descobrir o Polo Norte. Queria descobrir o que existia, a última coisa, né, que era o Polo, saber onde é que era, direitinho, o que tinha lá, o Polo Norte. Então, armou uma grande esquadra, e com os víveres e aquela coisa toda, navegaram ali pelo Mar do Norte, lá da Rússia, e foram navegando em direção do polo. Mas os víveres começaram a faltar, precisava de dar um descanso também aos marinheiros, então encontraram uma ilha quase tudo gelada, e lá encontraram 3 pescadores. Eles e a famíliazinha deles morava naquela ilha, pescavam bacalhau, que eram muitos bacalhau, pescavam bacalhau e punham nas canoas dele, vinham vender lá no norte mais alto da Rússia. Mas era só aquilo, vivia, pescava bacalhau. Aí, na esquadra, né, no tempo dos czares, então tinha o capelão, que era um bispo, e então o capelão se interessou e foi conversar com aqueles 3 pescadores, diria assim, e não sabiam nada mesmo. Aí ele tentou catequizar, e fez tudo, conseguiu que eles balbuciassem mais ou menos o Pai Nosso, e explicou para eles tanta coisa, e batizou-os. Agora vocês vão ser assim, quando rezar, vocês não ficam... Como é que vocês rezam? Eles falavam assim, nós aprendemos dos nossos antepassados a rezar só assim. Deus, Tu és 3, e nós somos 3. 3, cuida de nós 3. Nós sabemos rezar assim. Aí o bispo falou, mas isto é um absurdo, vocês não sabem nada. Então ensinou a rezar o Pai Nosso, ensinou tudo direitinho. Coitado daqueles homens, cabeça dura, só vivia com peixe, né? Então não tinha jeito. Afinal de contas, conseguiram balbuciar. A esquadra continuou, andou lá pelo norte, pelo Polo Norte, e depois de muito tempo essa esquadra voltou. E voltou passando perto da ilha. O bispo falou, gente, seria bom a gente visitar aqueles
pescadores lá, vamos lá visitar. Aí chegou lá e os pescadores, muito alegres, senhor bispo, o senhor veio aqui, muito obrigado pela visita, e nós estamos muito contentes, os senhores passaram por aqui, lembrou da gente, que ninguém lembra da gente. Mas vocês continuaram então rezando, agora vocês são cristãos, como é que vocês estão rezando? Senhor bispo, aquelas orações que o senhor ensinou não dá para nós não. Tem jeito não, rezar Pai Nosso e crer em Deus Pai, que não dá para nós não. Nós estamos rezando como nós rezávamos antigamente. Ó Deus, Tu és 3 em 1, cuida de nós 3. O bispo falou assim, é melhor deixar assim mesmo. Vocês continuem rezando assim, porque a gente não vai muito além disso não. É 1, 3, e cuida de nós 3. A gente tem que chegar a essa conclusão que é mais ou menos isto. Nós não também, a respeito da Trindade, nós não vamos muito além, não. A gente acreditar nele e, então, nós somos seus, então cuida de nós. Deu para entender um pouquinho? É um pouquinho assim, uma piada, mas é um conto de Leon Tolstói. Vamos fazer a nossa profissão de fé, a nossa igreja, que é sempre esta. Tudo está fundamentado nisto. Ele é 1 em 3.